Obrigado, Túlio. Boa tarde, pessoal. Vocês não almoçaram, pelo visto, né? Vamos de novo. Boa tarde, pessoal. Agora sim, agora eu fiquei satisfeito. Antes de mais nada, o Túlio não está aqui, mas eu quero fazer um agradecimento especial para ele, em nome de toda a organização aqui do evento, por nos convidar para fazer parte dessa iniciativa tão bacana. E é muito bom ver que a gente está com uma sala cheia aqui para discutir vários temas que são importantes para o empreendedorismo. Este é o livro. Depois vocês procurem, acho que vale a pena ler Direito às Startups. É bem bacana porque a linguagem do livro, quando todos nós autores, que são vários, nos unimos para fazer esse movimento, a gente colocou um norte na cabeça de todo mundo. Isso não é um livro para juristas ou profissionais do direito, isso é um livro para empreendedores também. Então a linguagem é super simples na medida do possível, então os conceitos que estão ali são super fáceis de entender e tenho certeza que todos vocês que tiverem acesso vão aproveitar bastante. Antes de começar a palestra propriamente dita, eu sempre gosto de fazer 2 disclaimers bem importantes. O primeiro deles é: não me julguem pelos meus erros. Eu sou advogado, gente, então a minha habilidade de designer é bem reduzida. E a segunda delas é que toda vez que eu tiver que fazer um exemplo numérico, ele vai ser com 10, 100 ou 1000. Porque também, como advogado, eu sou péssimo com números, certo? Tirando quando a gente fala de honorários de advogados, né? E a gente sabe de tudo, certo? Feitas essas considerações, eu vou começar a minha fala aqui com vocês perguntando se existe realmente um direito das startups? Ou seja, existe um ramo do direito, assim como tem o direito penal, o direito de família, o direito tributário, existe um ramo do direito das startups? Vocês acham que existe? Quem concorda? Quem discorda? Eu, particularmente, acho que a expressão direito das startups é um pouco presunçosa. Eu acho que não existe um direito próprio para as startups. Mas, considerando que startups têm toda uma lógica por trás e toda uma diferença por trás delas de organizações tradicionais, nos faz, como profissionais do direito, ter uma certa novidade, um novo tipo de abordagem, de interpretação que esse tipo de organização faz. Se vocês imaginarem, o direito nada mais é do que uma ciência sobre comportamento humano. A gente lida com comportamento e tenta regular comportamentos dentro de uma sociedade em determinado local. E é isso que é uma definição bem básica e sintética de direito. Sociedades são diferentes e elas vão evoluindo. E vocês podem perceber que o direito sempre está atrás da sociedade. Sempre acontece primeiro um fato em sociedade, para depois de algum tempo isso vir a ser regulado. Por isso que o direito normalmente está atrasado. Normalmente a gente está correndo atrás da máquina para tentar regular algum tipo de fenômeno. E as startups acabaram exponencializando isso de uma maneira tremenda, tremenda. Pensem vocês que o Brasil teve um código comercial que vigorou de 1850 até 2002. O mesmo código comercial teve vigência durante todo esse período. A gente teve um código civil que vigorou de 1916 até 2002 também. Então teve todo esse período, quase 100 anos, uma mesma legislação, que vamos combinar, né? A sociedade que existia em 1850 e a que existia hoje em dia são completamente diferentes. E de 2002 para cá, já teve pelo menos 2 ou 3 tentativas de criação de um novo código comercial. Ou seja, em menos de 20 anos, a gente já está falando, talvez, numa nova legislação para regular esse fenômeno empresarial que acaba sendo plenamente distorcido em relação às empresas que estão fazendo disrupções na sociedade. Exemplo disso, nos últimos 2, 3 anos, nunca se falou tanto em legislação para startups. A gente teve a lei do investidor anjo, a gente teve a lei que facilitou a abertura de startups pela rede Nova Simples, a gente teve até a ANAC fazendo regulação para a questão de drone, de pessoas possuírem drones e poderem voar com drones. Enfim, a gente está tendo toda uma disrupção na nossa sociedade que faz com que todo mundo que está no direito tenha que sentar a bundinha no escritório e começar a pensar: tchê, desculpa pelo tchê, eu sou gaúcho, então eu vou falar tchê, não tem como não falar. Então, tchê, eu preciso entender esse fenômeno, eu preciso entender como acontecem as relações entre essa galera para que eu consiga usar os institutos que tenho à disposição ou procurar por novos institutos aplicáveis aqui para poder dar a correta solução para vocês.
E aí a gente tem milhares de preocupações iniciais que vocês, enquanto estão empreendendo, vão ter. Preciso de quanto para conseguir botar o meu MVP em pé? Onde é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso em equipe? Vou fazer isso sozinho? Como é que eu vou fazer isso? E aí, quando o Túlio me comentou do evento, eu preferi focar minha fala numa parte bem específica da jornada de vocês, que é empreender em equipe, empreender em sociedade e esses primeiros passos e combinações entre sócios. Porque na minha experiência, e eu trabalho com isso desde 2011, com startups, na fase inicial, a relação entre os sócios é fundamental para o sucesso ou insucesso do negócio. Então, dentre uma série de preocupações que vocês vão ter, e aí eu vou focar minha fala em empreender em sociedade, porque quando você empreende sozinho, se você tiver problemas consigo mesmo, bom, aí é uma questão de psiquiatra, né? Não do direito, esse a gente não vai poder ajudar muito vocês, certo? E aí vocês vão se deparar, vamos empreender em sociedade. Que tipo de sociedade que eu vou usar, né? E aqui eu coloquei todas que estão à disposição dos senhores. E aí eu deixei claramente marcado 2 tipos de sociedade ali, que são, obviamente, as mais utilizadas. Mas, aquela primeira ali, eu vou dispensar uma atenção especial, porque aquela ali é uma sociedade que existe, mas não é registrada. É a sociedade de fato, uma sociedade que recebeu o nome de sociedade em comum. E qual é que é o perigo dessa sociedade? Porque para ser uma sociedade você não precisa ter CNPJ. Esqueçam essa ideia. Ah, se eu não tenho CNPJ, eu não tenho sociedade. Tem. Porque a definição de sociedade são 2 pessoas que exercem uma atividade econômica para partilhar entre si dos resultados ou das perdas. É isso que define uma sociedade. Teu nome, meu amigo. Então, se eu e o Jonas sentarmos e falar, vamos fazer esse projeto e vamos tocar isso para frente para nós ganhar dinheiro, a gente já está aqui fazendo o nosso contrato de sociedade. E eu não estou registrando, e não tenho CNPJ, e não tenho nada. Qual é que é o grande problema disso? É um problema de prova, e o problema é sempre quando as partes, antes de registrar, acabam brigando, acabam discutindo e acabam jogando tudo pro alto. E aí, como é que fica? De quem que é a propriedade intelectual? De quem que é a marca? De quem que são os clientes que tinham sido feitos? E etc. E aí o grande problema é o seguinte, como é um problema entre mim e o Jonas, eu só vou conseguir, de alguma forma, se eu precisar ingressar em juízo, porque o Jonas é cabeça dura e não quer negociar e não quer chegar num consenso comigo, eu não vou conseguir provar em juízo nada da minha relação com o Jonas se a gente não tiver pelo menos um contrato entre a gente. Algo escrito que diga que a gente forma uma sociedade para partilhar dos resultados. Porque a própria lei fala que entre os sócios uma sociedade só se prova, a eficácia da sociedade só se prova por escrito. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, ainda que vocês já estejam em sociedade, ainda que vocês não tenham um CNPJ, não tem problema nenhum, vocês podem utilizar para reger, ainda que informalmente, a relação entre vocês, para resguardar direitos de ambos. Porque, como eu sou advogado, eu sempre penso no cenário apocalíptico. Eu sempre vou pensar que vocês vão se pegar no pau, vão brigar e não vão nunca mais querer falar um com o outro. Tá beleza? Seguindo adiante, então. A maioria das minhas... Só voltando aqui um minutinho. A maioria das minhas falas aqui vão ser baseadas numa sociedade limitada, porque é o principal tipo que o pessoal escolhe para começar. Por que isso? Porque uma limitada é muito mais fácil de trabalhar, é menos burocrática, e tem a principal vantagem em relação ao SA, que é poder ser optante pelo simples. Atualmente, uma sociedade constituída na forma de uma sociedade anônima ou sociedade por ações não pode ser optante pelo simples, e aí isso acaba tendo não 100% uma carga tributária maior, mas 100% de uma burocracia para recolher seus tributos. Então, isso importa em maiores obrigações acessórias, às vezes, a depender da atividade, sim, maiores alíquotas, mas ser uma limitada acaba te possibilitando ser optante pelo simples, e o que a grande maioria dos empreendedores acaba fazendo. Quer porque realmente é mais barato, quer porque é mais fácil de lidar com esse tipo societário. Feitas essas considerações, vamos seguir adiante. O contrato social. O contrato social é o documento básico que vocês vão ter que utilizar para constituir a empresa de vocês. O que acontece? Acontece que ele é extremamente deixado de lado. E aí quando vocês... Quem já tem a empresa aberta aqui? De vocês que já têm empresa aberta, quando de vocês
foram no contador de vocês para abrir a empresa? Pode levantar a mão. Ou quem abriu sozinho? Beleza. Vocês têm uma sociedade? Ou é um MEI? Tá, beleza. Então, os que não são MEI, que foram no contador abrir a empresa. Quantos de vocês discutiram o contrato social? Temos 2 bons exemplos aqui. 2 discutiram o contrato social. Quem não discutiu, só deu o nome para o contador e o contador abriu a empresa para você, certo? E vocês são a regra, não tem problema nenhum nisso. Porque a gente quer tocar o negócio, ter o CNPJ, poder emitir nota e trabalhar. Só que a grande questão é que, se eu for pegar o contrato de vocês 2 são sócios? Se eu vou pegar o contrato de vocês 2, eu tenho quase certeza que eles vão ser muito parecidos. E vocês não são sócios, e vocês têm sócios diferentes, e vocês são pessoas completamente diferentes uma da outra. Mas por que então, se teu contrato é muito parecido com o dele, e as pessoas são diferentes, por que a relação tem que ser a mesma? Certo? Então, o contrato social, quando ele é levado, deixado de lado, ele acaba não refletindo a real situação daquela sociedade. Ele acaba não trazendo as principais questões que aqueles sócios precisariam estabelecer para ter uma relação não mais harmônica, mas mais fluida, mais azeitada, para que todas as discussões já estejam meio que pré-determinadas, pelo menos o modo de fazê-las. E aí o contrato social tem que ser um verdadeiro manual de instrução da atividade, justamente para evitar conflitos no futuro. É para isso que serve discutir o contrato social, para evitar um problema lá na frente. E a gente acaba começando a falar sobre conteúdo efetivamente. Que tipo de cláusula que é importante que eu estabeleça no meu contrato social, ou eventualmente no acordo de sócios que nós vamos falar daqui a pouco? Mecanismo de saída. Quando a gente começa uma sociedade, tenho certeza que todos vocês aqui que estão participando do 9 Week Labs estão com o projeto de vocês têm certeza que esse é o melhor projeto de todos os tempos. Vocês têm certeza que vai dar tudo certo, vocês vão virar o próximo unicórnio, vão ganhar dinheiro e está tudo bem. Tenho certeza disso. Só que no meio do caminho, coisas podem mudar, coisas podem acontecer e alguém pode resolver sair. O problema é que tanto a legislação quanto os contratos que foram feitos meio que pegaram um modelo pré-pronto, eles vão ter uma cláusula que vai tratar da saída que vai falar mais ou menos assim: na hipótese de um dos sócios resolver sair da sociedade, vai ser apurado um balanço especial com data de referência do pedido da saída. O que isso quer dizer? Quem é que sabe o que isso quer dizer? Quem é que não sabe o que isso quer dizer? Pode levantar a mão. Eu também não sei. Eu também não sei, porque é um critério vago que não quer dizer muito. E o que é o pior disso? O pior disso é que, na hora de quebrar os pratos e na hora de pensar sobre isso, a gente vai acabar no judiciário. E provavelmente o juiz que vai julgar esse caso de vocês, ele nunca foi empreendedor. Nunca foi. E aí ele vai nomear um perito para chegar no valor da participação de vocês. Só que uma coisa, vocês vão combinar comigo, que eu fazer uma valuation ou chegar ao valor de uma indústria, que tem maquinário, que tem equipamento, que tem estoque, que tem não sei o quê. É completamente diferente. Outra coisa é eu chegar no valuation de uma startup, que às vezes está começando, que está com poucos clientes, e etc. E aí isso pode, no final das contas, não deixar ninguém feliz. Nem quem está saindo e nem quem está entrando. Que é aquela coisa, quem está saindo da startup está dizendo, é o novo Facebook, gente. Para ganhar dinheiro eu quero só a minha parte do que é justo. E quem está ficando com a empresa vai dizer, não, é uma porcaria, não vale nada, a gente não tem dinheiro para pagar nem as contas no outro mês. É sempre assim o conflito, é sempre assim. Então, estabelecer um critério que ajude a definir isso, anteriormente ao conflito, certamente vai ajudar na hora de chegar nesse consenso. Cara, a gente já discutiu isso, quer sair, beleza, a regra é aquela. E segue a vida. Lógico que vocês não podem usar qualquer regra, infelizmente. E aí eu tenho uma notícia muito ruim para vocês. Porque se vocês discordarem de qualquer que seja o critério e forem para o judiciário, qual é o atual posicionamento do judiciário? É o seguinte: quem não concorda com o critério do contrato social pode ingressar em juízo buscando um critério melhor. E aí quem vai definir esse critério é o perito do juiz. E esse critério tem que ser o mais completo possível. Então, para evitar discussões judiciárias desnecessárias,
já coloquem desde logo, porque se eventualmente tu discutir isso vai ser aplicado, é melhor já desde logo estabelecer algum tipo de critério que seja, digamos assim, mercadologicamente aceitável para avaliar uma empresa da espécie da de vocês. Outra questão aqui que é bem importante. Divórcio de um dos sócios. Isso é complicado. Quem que tem empresa aqui é casado? Vocês são do regime da comunhão parcial de bens ou comunhão parcial de bens? Bom, então vocês sabem melhor do que eu que comunhão parcial de bens, as cotas que tu tem numa sociedade são bens e, portanto, são partilháveis pelo casal na hora de um eventual divórcio. Mas aí, isso aí tá tudo bem porque tu sabe o risco que tu tá correndo. Agora, quem mora junto com o companheiro, com a companheira, e não tem nada reconhecido? Vou dar uma notícia para vocês. Vocês estão na comunhão parcial de bens também, mesmo que vocês não reconheçam. Certo? Vocês estão na comunhão parcial de bens. Isso quer dizer que, se vocês vierem a se divorciar, mas tu é sócio da tua esposa, né? Então para ti não faz diferença. Não faz muita diferença. Mas para quem não é sócio da esposa ou da companheira e não reconhecer a união estável e está no regime da comunhão parcial de bens, a notícia é que se vocês se separarem, as cotas da empresa de vocês vai fazer parte da partilha de bens de vocês. E isso pode afetar a empresa. E ainda que o Código Civil deixe claro como é que vai funcionar isso, eu sempre oriento meus clientes a que, nesse momento, vocês coloquem expressamente no contrato que, havendo divórcio, o ex-cônjuge não ingressará na sociedade, para não atrapalhar, né? Imagina, se não deu certo no casamento, que é para ser bom, vai dar certo na sociedade? Não vai, né? Não vai dar certo. Então, evitar para que isso não afete diretamente os negócios, a empresa não pare por conta de um sócio indesejado. E a outra questão é a questão de falecimento, né? Todo mundo aqui é saudável, todo mundo aqui é novo, ninguém acha que vai acontecer nada, mas para a gente morrer, basta a gente estar vivo, né? E aí, imagina, eu e o Jonas no nosso exemplo, eu e o Jonas somos sócios, o Jonas sabe tudo de tecnologia, eu sou um cara de negócio, e o Jonas, acontece uma tragédia, o Jonas falece. Alguém bate 3 vezes na madeira aí, por favor. E o Jonas falece. Não, mas aqui no exemplo fica melhor tu. Tá? O exemplo fica melhor contigo, Jonas. Segura aí. E o Jonas faleceu. E o Jonas sabia de tudo da tecnologia do negócio. E eu não sei. Só que o Jonas não tem herdeiros, não tem filhos. Não tem herdeiros, não tem descendentes. Quando eu não tenho descendentes, quem são os meus herdeiros? Meus ascendentes. E aí, o Jonas a gente não tinha combinado nada. Ou pior, a gente usou o contrato do nosso contador. Desculpa, se tem algum contador, não é nada contra vocês, tá? É só um exemplo que normalmente acontece. A gente usou o contrato do contador, e lá no contrato do contador tem uma cláusula esquizofrênica. Se tu olhar depois, você vai concordar comigo, que vai dizer mais ou menos assim. Falecendo um dos sócios da sociedade, poderá continuar suas atividades com os herdeiros. Ponto. Outra frase. Inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, liquidar-se-á a cota do sócio falecido, etc, etc, etc. A questão que eu faço para vocês é, se os herdeiros quiserem e os sócios outros não quiserem, quem é que escolhe? Se os herdeiros quiserem ficar na sociedade e os sócios que sobreviveram não quiserem que os herdeiros sejam sócios, quem é que decide? Quem é que decide? Vai dar briga e vai para o judiciário. Então, pelo menos nesse momento inicial que vocês estão, e aí imagina, os ascendentes do Jonas não sabem nada de tecnologia. Não sabem nada, nunca viram um aplicativo, nunca viram uma linha de código na vida deles, e de uma hora para outra eles vão ser meus sócios. E aí eu não conheço, ou eu nem conheço eles, eu não confio neles. Enfim, nesse momento em que a relação de vocês é extremamente pessoal, ou seja, vocês são sócios de pessoas que vocês conhecem a capacidade, que confiam e que acham que eles são complementares a vocês ou não, isso pouco importa, mas que vocês têm confiança, que tem um vínculo pessoal forte. Deixa, se a pior das hipóteses acontecer, que é um falecimento prematuro, que a escolha fique com os sócios que estão vivos. Isso não quer dizer que os herdeiros de vocês vão sair com uma mão na frente e outra atrás, não. Só quer dizer que os sócios que estão ficando, que têm
condições de continuar aquela empresa, possam decidir o melhor para aquele negócio, para aquele projeto. Certo? Então, esse tipo de situação é bem importante conversar e esclarecer dentro do contrato. Outra questão. Tem uma cláusula no contrato que todo mundo sempre acaba perguntando, que é a cláusula da administração. Quem é que pode ser administrador? Todo mundo tem que ser administrador? Só pode ser um? Pode ser os dois? Como é que funciona? Não tem uma regra, tá? Tem que ter um administrador, pelo menos. Um tem que ter. Qual é a principal função desse administrador? Ele é o cara que representa a sociedade perante terceiros, né? Quando vocês constituem uma sociedade, vocês têm uma pessoa jurídica. Só que uma pessoa jurídica não anda, não caminha na rua, né? Ninguém vê uma pessoa jurídica caminhando, olha ali uma pessoa jurídica. Não, isso não existe. Uma pessoa jurídica, ela precisa ser representada por uma pessoa física. E, no caso de uma sociedade, quem faz isso é o administrador, certo? E aí o pessoal, às vezes, fica, eu gosto do meu sócio, mas eu não confio muito nele. Então, ou os dois assinam tudo, ou não sai nada. Ah, beleza, cara pálido. E aí são vocês dois sócios e um de vocês resolve dar uma viajada, sei lá, tá viajando, descansando um pouco. E aí vem um negócio grande para fechar. E os dois têm que assinar, e aí como é que faz? Espera o cara voltar, e o negócio que tem time, etc. Então, para evitar esse tipo de situação, minha sugestão para vocês é sempre, se vocês querem que todos os sócios sejam administradores, beleza, não tem problema. Mas deixa que cada um tenha pelo menos uma liberdade de atuação, que possa assinar atos do dia a dia de forma isolada. E aí, vocês decidindo o que realmente é importante, o que realmente vai fazer diferença na sociedade de vocês e que possa afetar o negócio, se cria um rol de atividades que será necessária a assinatura de ambos. E não tem problema nenhum fazer isso. Ou seja, separa o que é dia a dia e não vai travar o negócio e estabelece situações que são importantes e que vão precisar de um debate, vão precisar da concordância de ambos. A mesma questão diz respeito à distribuição de resultados. Existe uma ideia que não está 100% equivocada, mas se eu tenho 30% desse negócio aqui, na minha sociedade com o Jonas era majoritário, viu? Agora eu tô te levantando. O Jonas era majoritário, tinha 70%, eu tinha 30% do negócio. E aí, a gente vai distribuir resultados. Eu obrigatoriamente tenho que ganhar 30% dos dividendos? O que vocês acham? Não. Não necessariamente. Eu posso ganhar. Se não falar nada, provavelmente eu vou ganhar isso. Mas, tirando aquela parte que a gente sabe que todo mundo não vai distribuir 100% e vai guardar, não precisa haver uma necessária correlação entre a proporção de participação e participação nos resultados. É possível, eventualmente, estabelecer algumas condicionantes, algumas metas, etc., entre vocês, para a questão de participação nos resultados. Então, ter 30% de uma empresa não necessariamente quer dizer que você vai ter 30% das distribuições de resultado, certo? Indo adiante. Acordo de sócios. Tá, mas o que é a diferença de um acordo de sócios para um contrato social? Alguém sabe a diferença? Ninguém sabe? Tá. O contrato social é um documento indispensável. Não existe sociedade constituída com o CNPJ sem contrato social. Não existe. Mas o contrato social tem um caráter público. Ou seja, qualquer pessoa com o nome e o CNPJ da empresa de vocês vai aqui na Junta Comercial do Paraná e vai conseguir descobrir quem são os sócios, quais são as atividades da empresa, quem é o administrador, como é que funciona a distribuição de resultados e etc. Qualquer um pode fazer isso. Mas pode ser que entre vocês queiram estabelecer outras questões, outras disposições com caráter mais estratégico, ou ainda algumas disposições mais criativas, como o vesting, que a gente vai falar daqui a pouco, entre sócios. Por que eu falo isso? Porque o acordo de sócios é um instrumento entre vocês, sócios, que não precisa ir a registro, tem um caráter mais reservado, não tem um caráter público. Vale entre vocês, certo? E vocês podem colocar ali qualquer questões relativas ao funcionamento e à relação entre vocês naquela sociedade. E ninguém precisa saber disso, tá valendo entre vocês. E se vocês vão, daqui a pouco, querer botar alguma coisa como vesting, por exemplo, eu tenho certeza que a junta comercial não vai passar. Porque toda vez que ela não entende uma cláusula, ela coloca em exigência. E aí você tem que ir lá
no contrato, explicar para o vogal, não, é que vai funcionar assim, isso é super comum nos Estados Unidos. Não funciona aqui. Mas junta, senhor, você tinha que analisar só a formalidade do ato. Eu vou analisar o que eu quiser. E aí, você vai se desgastar desnecessariamente. Então, o contrato e o acordo de sócios têm essa diferença. Um é um instrumento público e o outro é um instrumento privado, que você pode ser mais estratégico na elaboração. Aí, que tipo de questão que normalmente vem num acordo de sócio? Essa é uma cláusula que eu gosto muito particularmente. Estabelecer a função de cada um no negócio. Ambos são administradores lá no contrato social. Tá, mas os dois não fazem exatamente a mesma coisa, né, dentro do negócio. Vocês separam funções entre vocês. Cada um tem uma responsabilidade diferente. E aí, tudo bem também que eu sei que no início das atividades a gente cruza e cabeceia. Todo mundo faz isso um pouco, não tem problema. Mas estabelecer um responsável pela atividade, um responsável por cada área do negócio de vocês, vai ser importante para a questão de responsabilidade também e de cobrança interna. Uma das questões que eu sempre falo que dá problema é falta de transparência entre sócios. E aí aqui eu sempre gosto de dar um exemplo de uma história que foi um dos meus primeiros clientes, que aconteceu um negócio que eu lembro até hoje e foi terrível para mim, né? Esse cliente tinha um MVP, não tinha um cliente, ele não tinha um usuário ainda na plataforma dele, não tinha nada, absolutamente nada. Mas ele tinha um dos sócios, era um baita vendedor. O cara vendia areia no deserto. E ele chegou na frente do investidor, que era dono de uma grande seguradora aqui no Brasil, sentou, conversou com o cara, mostrou o protótipo, o cara ficou encantado, achou sensacional. Ele trabalhava com segurança da informação. E chegou, e o cara, tá, mas que vocês estão precisando de investimento? Aí ele, sim, estou precisando. Aí, quanto tu quer? Eu quero 800 mil reais por 10% do negócio. Isso em 2012, ou 13. 800 mil reais por 10% do negócio. Ele não tinha um cliente, não tinha nada. O cara olhou para ele, tá, eu pago. Fechou. 800 mil por 10%. De uma hora para outra ele tem um valuation de 8 milhões de reais. Valia isso? Eu acho que não, mas ele teve. Então, beleza. Ele nos contratou, a gente falou com o investidor, falou com o jurídico do investidor, começamos a trocar minuta para lá e para cá. Deu mais ou menos 3 semanas, assim, de idas e vindas do contrato. Finalizamos, tá tudo certo, todo mundo aceitou tudo. O jurídico dos caras me mandou um e-mail com ok, com a versão já em PDF do contrato, para todo mundo assinar bonitinho. Eu vou pegar meu celular para avisar ele tá me ligando. Fulano, tudo bem? Tava pensando em te ligar agora para dar a boa notícia que o contrato tá pronto, né? Ele, não, pode rasgar essa porcaria aí. Como assim? Como assim rasgar essa porcaria? Não, acabou a sociedade, se pegamos no pau ontem e acabou. Não é possível, o que aconteceu e tal. Enfim, o sócio que era o mais técnico, que era o Jonas, no nosso exemplo aqui, o Jonas, ele não fazia a parte comercial, e eu só fazia a parte comercial. Só que eu não tinha transparência com os Jonas. Eu chegava e só apresentava os gastos que eu tive, Jonas, tem que pagar, eu não detalhava exatamente o que era. E todos esses problemas, eles iam se resolver com o investidor que estava entrando. Mas eles brigaram tão feio, já dava tão falta de combinação, que quase chegaram às vias de fato, enfim, acabaram com a empresa. Um ficou queimando o filme do outro para o investidor, que acabou queimando os dois, e acabou a sociedade, perderam 800 mil reais. Por falta de transparência, por falta de uma definição clara de papéis e responsabilidades. Então não deixe que isso aconteça com vocês, pessoal. Não deixem. Conversem, coloquem isso por escrito, que é sempre muito, muito melhor. Cláusulas de bloqueio. O que eu quero falar com cláusulas de bloqueio? Eu quero falar com cláusulas de venda a terceiros da participação de vocês. E aqui a gente está falando claramente em direito de preferência ou direito de primeira oferta. Você sabe a diferença entre ambos? Direito de primeira oferta funciona assim. Se a gente estabelece isso, se eu quiser vender a minha participação, eu vou chegar para os meus sócios e falar, pessoal, quero vender a minha parte. Quanto vocês me pagam? Esse é o direito de primeira oferta. Ou seja, os outros sócios têm direitos a oferecer um valor pela participação do outro sócio. Já a preferência, eu chego para o Jonas e falo, teu nome, cara? Eu chego para o Jonas e falo assim, Jonas, é o seguinte, eu quero sair da empresa. O Eric já me fez uma proposta, ele quer me pagar 100 mil reais pelos meus 30% em 2 vezes de 50 mil. Aí o Jonas fala assim, não, se é assim eu quero então a tua participação, eu vou te pagar também 100 mil reais em 2 vezes de 50 mil reais. Aí eu vou ter que falar para o Eric, seguinte, desculpa, mas ou tu me dá mais dinheiro
ou é do Jonas a participação. Ou seja, o direito de preferência, nas mesmas condições da proposta do terceiro, os outros sócios ficam com a participação do sócio que quer sair. Isso é legal, né, pessoal? Porque, de novo, a relação entre vocês é extremamente pessoal, né? Um terceiro indesejado que vai entrar a qualquer momento. Talvez nesse momento não seja interessante. Quando vocês estiverem maior, que a relação pessoal pouco importa na vida de vocês, aí sim, a gente pode abrir mão dessa questão. Mas, por enquanto, eu acho que é super válido e super importante vocês pensarem nesse tipo de coisa. Aqui já falou os dois. Nem sabia que eu tinha botado a transição, viu? Como eu sou ruim no PowerPoint. Vesting, aqui sim, aqui é legal. Quem já ouviu falar de vesting? Só vocês dois e o meu amigo aqui. Teu nome, meu amigo? Tauber. Dauber. Vamos lá. Então eu vou... Larguei o Jonas, não sou mais sócio do Jonas, agora sou sócio do Dauber. Imagine que eu e o Dauber, cada um tem uma empresa, a gente tem 50% da participação na nossa sociedade. Normalmente as sociedades, elas são constituídas por prazo indeterminado. Ou seja, a sociedade vai existir enquanto fizer sentido. Qual é a principal consequência disso, pessoal? Se eu quiser, a qualquer momento, sem justificativa nenhuma, eu vou chegar e falar, Dauber, foi um prazer, mas eu estou indo embora, eu quero o equivalente aos meus 50%. Percebam que, quando eu estou com uma empresa estruturada, com fluxo de caixa, etc., isso vai ser ruim? Vai ser ruim, mas não vai me quebrar as pernas. Agora, você está começando, passou o break-even na recém, viu a cor do dinheiro pela primeira vez e o outro cara vai sair, isso certamente vai impactar o fluxo de caixa de vocês. E não tem nada que tu possa fazer para impedir isso. E o pior, se o teu contrato do contador, tô olhando para ti porque tu fez isso aí, se o teu contrato do contador não previu nada, tu tem que pagar à vista e em 90 dias. O valor dos 50%. À vista e em 90 dias. Não tem o que fazer. Tu não previu, usou o contrato pré-pronto lá, não revisou, vai ter que fazer isso. Aí se eu não fizer, bom, aí ele entra na justiça, vai penhorar alguma coisa, enfim, mas ele vai receber esse dinheiro. Por bem ou por mal. É assim que acaba funcionando. Então, para evitar essa, digamos assim, essa instabilidade de que a qualquer momento um sócio pode sair, o vesting entre os sócios, ele pode funcionar como um período mínimo de permanência. Então, eu e o Dauber, a gente está começando hoje a nossa sociedade, a gente combina, cara, nós vamos ficar pelo menos 5 anos nesse negócio aqui. A gente combina, ó, nós vamos ficar 5 anos. Cada um tem 50%, 5 anos. Então, a cada ano que passar, se eu quiser sair antes do primeiro ano, bom, eu vou levar no máximo 1/5 da minha participação. Se eu sair no segundo ano, 2/5 e assim por diante. Viram que eu fiz exemplo redondo, né? Viram que eu fiz exemplo redondo para não errar. Então, é isso que vai funcionar. Qual é a principal consequência disso? Se eu sair no segundo ano, a gente vai calcular quanto valeria a minha participação, mas como eu não estou respeitando o período mínimo, eu vou estar deixando um pedágio. Eu estou saindo, tu não vai me impedir de sair, mas em vez de levar, se a minha participação valia 100 mil, eu estou levando... agora complicou, viu? Estou levando 2/5 de 100 mil lá. Tá, beleza, pessoal? 2/5 de 100 mil. Me saí bem, né? Eu estou levando 2/5 de 100 mil em vez de levar os 100 mil inteiros. Perceberam como isso preserva a continuidade do negócio e não atrapalha o fluxo de caixa de vocês? Paralelamente a isso ainda, vocês podem estabelecer forma de pagamento da participação de quem está saindo. Ou seja, em vez de eu ter usado lá o contrato modelo, que me faz pagar à vista em 90 dias, eu vou parcelar isso em 10 vezes, 12 vezes, 18 vezes, e ainda vou dar uma carência para pagar, vou começar a pagar depois de 120 dias para a empresa se preparar o fluxo de caixa para poder fazer esse desembolso, certo? Então, pensar nisso, na preservação do negócio, e percebam que isso vale para mim e vale para o Dauber. Se o Dauber quiser sair também, mesma coisa, certo? Então, para preservar a continuidade do negócio, é muito importante. Vocês vão perceber que o vesting, além de ser uma ferramenta de maior estabilidade entre os sócios, ele também pode vir a ser utilizado com colaboradores, com pessoas estratégicas que eventualmente vocês não tenham na equipe, e o cara é um talento tremendo e vocês não têm dinheiro para pagar esse cara, e a única coisa que vocês podem dispor é eventualmente prometer participação societária para esse cara. E aí vocês...
Eu não uso no contrato social porque a junta vai me barrar. Eu uso no acordo de sócios. No acordo de sócios, que é um instrumento particular que tem toda a validade, eficácia, etc. Eu só não levo a registro na junta porque a junta vai me questionar e talvez vai dar problema e eu não quero me estressar com a junta comercial. Assina, pode reconhecer firma, enfim, não tem problema nenhum. Mas registro é vesting. Esse é no acordo de sócios. Isso, no acordo de sócios. Não que tenha alguma vedação de colocar no contrato social, mas certamente eu tenho certeza e tenho exemplos de colegas em outros estados que tentaram fazer isso por experiência, só para ver o que ia acontecer e barrou, e aí resolveram não ficar discutindo com a junta e acelerar o negócio, tá? Vocês podem usar isso com colaboradores também. Pensa, ó, eu e o Dalber somos sócios, e aí o Jonas é um baita desenvolvedor, e a gente olha, o Jonas é muito bom, mas a gente não tem dinheiro para pagar o Jonas. Então a gente decide, ó, Jonas, a gente quer que tu trabalhe com a gente, tu é muito bom, tu tem o perfil, tu tem as habilidades, e eu quero que tu seja nosso sócio no futuro. Mas vamos namorar, primeiramente. Vamos ver como é que a coisa vai acontecer. E aí o Jonas trabalha por um tempo com a gente, que esse tempo a gente vai chamar de cliff, que vai ser o gatilho. Te conheceu, deu 6 meses, 1 ano, o Jonas continua muito bem. E a partir disso ele passa a ter direito a adquirir participação na sociedade conforme a gente combinou. Por exemplo, a gente combinou que o Jonas vai adquirir 5% do nosso negócio, se ele trabalhar com a gente e continuar desenvolvendo. Ele vai fazer isso desde que ele cumpra algumas metas e cumpra o nosso tempo de cliff. Então a gente ficou 6 meses com o Jonas, ele continuou desenvolvendo, e aí ele atingiu a primeira meta dele, que era romper a barreira do cliff, ganhou 1%. Segunda meta do Jonas era entregar a versão beta do nosso aplicativo, incluir uma funcionalidade lá do meio de pagamento. Conseguiu concluir? Tal, fechamos mais uma meta. Terceira meta do Jonas era incluir outra funcionalidade que trouxesse e agregasse, trouxesse 1.000 clientes para o nosso aplicativo. O Jonas cumpriu, mais um pouquinho da participação por ele, e assim por diante. E aí, quando ele cumprir todas as metas estabelecidas, ele ganha o direito a ter todo o percentual, certo? Sempre. No caso, por exemplo, do vesting, que o sócio da investidor, como é que assim, depende, porque normalmente um investidor ele não vai ser teu sócio direto, ele não vai entrar direto no teu contrato social, pelo menos enquanto depois a gente vai falar do marco legal, que está tentando mudar um pouco isso, mas hoje em dia a maior parte dos investidores, pelo menos os que são bem assessorados, não ingressam no teu contrato social porque o risco é muito grande para ele. Pensa que vocês começando a vida empreendedora, começando um projeto, se der errado e vocês fizeram alguma besteira e tiver que cobrar dos sócios eventualmente no futuro por alguma besteira que vocês fizeram, quem é que tem o bolso mais fundo? Tu empreendedor que de repente está começando a vida empreendedora agora, ou o investidor que tem sucesso e adquiriu patrimônio ao longo de toda uma vida, certo? Então, se ele não entra no teu contrato social por isso, principalmente quando a gente falar de dívida trabalhista, isso aí é responsabilidade pro resto da vida, tá? Então não tem o que fazer. Então ele não entra no teu contrato social. Aí ele usa um instrumento que se chama mútuo conversível, não sei se tu já ouviu falar. Mútuo conversível. Tu tá no 9 Week Labs, vai receber material sobre isso, não te preocupa. Então, o mútuo conversível é o que normalmente regula. Ele é um instrumento que ele é um credor da startup em um primeiro momento. E aí, acontecendo alguns eventos que o contrato disciplina, ele converte aquela dívida em participação societária. E aí sim ele se torna sócio. Normalmente, esses são eventos que tornam a empresa maior, recebe novos aportes e está preparada para ser mais seguro para ele já entrar como sócio. Não, normalmente ele é feito quando a empresa é uma limitada, mas ele prevê que quando ele for convertido vai ser uma SA. Porque ele é muito próximo a uma debênture. Não é uma debênture porque uma debênture só SAs podem emitir, certo? Então ele é muito próximo a uma debênture. Mas quando ele prevê a conversão, tu se torna uma SA por uma questão tributária, tá? Mas que eu não vou falar agora para não misturar tudo, mas é uma questão tributária. Por isso que ele manda tu te converter numa SA. Beleza? Nunca vou dizer em hipótese alguma pode ter uma relação trabalhista, porque sempre pode.
Relação trabalhista se rege única e exclusivamente pela questão fática. Não interessa, a gente pode ter um documento dizendo eu, fulano de tal, renuncio a qualquer direito trabalhista porque eu nunca fui trabalhador do Jonas, eu nunca tive nenhum relacionamento jurídico com o Jonas. Se eu entrar com uma reclamatória trabalhista com o Jonas e eu provar que o Jonas mandava em mim, que quem prestava o serviço aquele para o Jonas era só eu que podia fazer, ele me pagava por isso, e ele tinha uma relação de hierarquia comigo, eu vou ter vínculo de emprego e o Jonas vai pagar por isso. Vai pagar. Mas, recentemente, isso é uma notícia legal para nós empreendedores, essa semana até, na verdade, a Justiça Trabalhista de São Paulo deu uma decisão num caso, eu não vou dizer o nome da startup, que não precisa, mas deu uma decisão não reconhecendo o vínculo de emprego de um sócio que tinha um vesting, que ele era colaborador e tinha um vesting que foi negociado, enfim, ficou provado que não existia um vínculo de emprego. E a principal fundamentação do juiz foi o contrato de vesting celebrado e discutido entre as partes. Então, vejam que isso está começando a ficar judicializado. Exatamente. Foi discutido por advogados, enfim, isso foi muito legal, porque percebam que isso está começando a ser judicializado e está começando a validar essas documentações que vinham sendo elaboradas há bastante tempo já por empreendedores e advogados. Tag along e drag along, aqui é legal. Quem já ouviu falar nisso? Quem não ouviu falar nisso, a maioria de vocês, né? Tag along e drag along são cláusulas de saída, de venda do negócio, tá? O tag along, ele é muito baseado num tag along da lei das SAs, que é do controlador dos minoritários para o controlador, porque dá a possibilidade que, ao vender o controle da empresa, um cara que tem lá 10%, quem está vendendo o controle, estou vendendo mais da metade da participação, e aí eu, que sou minoritário, não vou participar dessa venda, né? Quem está vendendo é o Jonas, que tinha os 70%, eu tenho meus 30% aqui. E o Jonas vendeu e foi embora. Eu, de uma hora para outra. Teu nome, meu amigo? Yuri. De uma hora para outra, eu era sócio do Jonas, o Jonas era meu controlador e passa a ser o Yuri. E eu nunca vi o Yuri na vida. Ou eu conheço o Yuri e acho o Yuri um baita de um trambiqueiro. Fez um monte de negócio escuso em outras empresas que ele investiu e etc. E eu não quero ser controlado, ser sócio minoritário do Yuri. O que o tag along permite? Permite que, para a compra do controle do Yuri das ações do Jonas, ele precisa oferecer a mesma proposta para mim. E aí eu decido se eu quero vender ou não. Daqui a pouco eu olho o Yuri, o Yuri é um baita controlador, ele fez um monte de empresa crescer. O Jonas era ruim mesmo, prefiro ficar com o Yuri, e eu não vendo a minha participação. Então o tag along acaba prevendo esse tipo de coisa. Normalmente, entre os sócios, a gente, no início da atividade, não fala em tag along. Tag along vai ser uma cláusula importante que o investidor vai querer prever em relação a vocês. O investidor vai querer prever em relação a vocês. O drag along, por sua vez, é uma cláusula legal para prever entre os sócios. Por quê? Porque o drag along, quem tem esse direito, ao receber uma proposta de um terceiro, não é uma proposta para eu comprar o controle. O terceiro chega e fala o seguinte: Jonas, eu quero comprar a tua participação. Mas eu vi que lá que no teu quadro societário tem o Juliano. Eu não quero minoritário nenhum para encher minha vida. Ou eu compro tudo ou eu não compro nada. E se eu não tiver nada combinado, ele vai ter que negociar comigo diretamente. Então, no drag along, ele fala, não, o Jonas vai dizer para esse terceiro, falar, Yuri, eu tenho drag along aqui, pode me fazer oferta que a gente notifica o Juliano e eu obrigo ele a vender. Ou seja, quem tem esse direito pode aceitar a proposta e obrigar os demais a saírem junto. Então, é um direito de arraste. Arraste e todo mundo sai e fica com dinheiro no bolso. Lógico que a gente pode, percebendo que são cláusulas bem sérias, né, a gente pode dar uma mitigada nelas. Por exemplo, fala. Cara, quando tu tiver uma sociedade mais complexa, tem como colocar ambos, tá? Mas, entre os sócios, eu te sugiro usar drag, não o tag. Usa drag, para de repente aparece uma proposta interessante para vocês e vocês usam essa cláusula para... Se vocês podem decidir que um sócio pode ter esse direito ou que ambos os sócios possam ter esse direito, tá? Como é que funciona daí? A gente coloca um patamar mínimo para essa proposta ter aceita. Ou seja, pode usar o drag along desde que preencha algumas condições, que pode ser um valor da proposta, pode ser condições para chegar a um cálculo do valor dessa proposta, etc. Por exemplo, tu vai ter o direito de drag along desde que a proposta seja equivalente a
3 vezes a nossa receita recorrente dos últimos 12 meses. Entendeu? Pode ser uma condicionante para tu poder usar o dinheiro. Se a proposta for igual ou maior que isso, tu pode usar. Se a proposta para comprar a empresa toda for menor que isso, aí a gente tem que sentar e acordar. Beleza? Ficou entendido? Daí quem vai tomar a decisão, vai vender ou não? É quem recebeu a proposta. Se ambos os sócios têm essa faculdade. Tu coloca a forma de chegar nesse cálculo no próprio contrato mesmo. Beleza? Feitas essas considerações, pessoal, o marco legal das startups. Quem ouviu falar sobre isso, que foi uma notícia que saiu ontem? Legal. O marco legal das startups, ele é um movimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, que eu me surpreendi bastante quando o Túlio, foi até o Túlio que me mandou o link, e eu estava esperando o avião para vir para cá, eu vou ler, né? Vou ler tudo. E fui ler, não esperava muita coisa, confesso para vocês. Mas me surpreendi positivamente. O marco legal das startups é um conjunto de regras que está buscando estabelecer alguns mecanismos para facilitar a vida de uma startup, quer seja no âmbito de enquadramento fiscal, no âmbito de obtenção de investimento, no âmbito de segurança das regras trabalhistas e no ângulo de proteção de propriedade intelectual. Ele vem criar regras no sentido de permitir que uma empresa que seja uma startup, e óbvio, isso ainda vai ser definido como a gente vai chegar nessa definição ou não de startup, mas uma empresa que seja uma startup poderá, por exemplo, ser uma sociedade por ações, uma sociedade anônima, e ao mesmo tempo ser optante pelo simples. Ou seja, isso permite que uma SA, que tem muito mais instrumentos de buscar financiamento, buscar investidores, etc., possa ser optante pelo simples. Para vocês terem uma ideia, uma empresa nos Estados Unidos, o Facebook, quando o primeiro dia que o Zuckerberg constituiu o Facebook, ele já constituiu ele como uma C Corporation, que eles chamam lá, que é o equivalente à nossa sociedade anônima aqui. Por quê? Porque lá tu já pode fazer isso, tu não tem nenhuma oneração fiscal por conta disso, tu não tem um impedimento de optar por um regime mais ou menos oneroso. Tu já escolhe desde já o melhor tipo societário para receber investimento, que é a C Corp. Aqui não, aqui a gente escolhe uma limitada, porque eu quero ser optante pelo simples, etc. O que me limita algumas opções, que acabou, por exemplo, sendo um dos fundamentos para criar um mútuo conversível, porque a debênture não pode ser emitida por uma limitada, por exemplo, certo? Então a lei já vem permitindo essas questões, vem permitindo, por exemplo, a questão do vesting com colaboradores, e aí ela dá uma segurança jurídica muito maior nesse ponto, porque ela prevê expressamente. Vem permitir, por exemplo, que uma empresa optante pelo simples possa ter como sócio pessoa jurídica, que hoje não pode também. Então, para investidores que queiram ingressar diretamente no contrato social usando uma holding, por exemplo, já possam utilizar dessa faculdade em relação a isso. Então, o marco legal só mostra a relevância da matéria que a gente está tratando aqui, mostra o quantos desafios vocês vão ter do ponto de vista legal, mas com certeza, se isso aqui for aprovado, vocês vão ter um caminho muito mais facilitado do que os empreendedores que vinham até então tendo que se virar com as regulações. Ele começou a ser discutido, ele está em consulta pública. Se vocês colocar marco legal das startups no Google, vocês vão ver o primeiro resultado que vai aparecer é o site do Ministério de Ciência e Tecnologia. Vocês podem clicar lá para preencher a consulta pública e ver todo o conteúdo que está do marco regulatório. Vocês vão ver que está bem legal. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida sobre um ponto que eu falei, sobre o que eu não falei? Estou aberto aí para vocês fazerem as perguntas. Acho que a gente tem mais um tempinho ainda antes de acabar meu tempo. Yuri. Eu comentei com um amigo sobre a startup e ele pediu para eu apresentar para ele o CNPJ e valores de ações que queria fazer investimento. Tá. Eu fiquei na dúvida, porque primeiro mundo não tem CNPJ. Se eu quisesse um CNPJ, eu não poderia emitir uma ação, se eu não me engano, digamos que como na bolsa, né? Como é que eu vou emitir algo que, por exemplo, vale tanto, como é que faz isso? Tá, vamos lá. Quando tu constituir a tua, provavelmente vai ser uma limitada, quando tu constituir essa sociedade, tu vai ter um capital social, tá? Esse capital social vai ser um valor que tu acha que tu consegue iniciar suas atividades com ele. Esse capital social é um valor em dinheiro. Tu vai expressar em dinheiro, é 10 mil reais. Se tu tem 50%, então tu emitiu
10 mil cotas de R$1.000 cada um. Não é que tu está emitindo no mercado de capitais. Não, tu está só dizendo lá que o capital social é dividido em 10 mil cotas, cada uma tem um valor de R$1, e eu sou titular de 5 mil cotas. O valor das cotas do capital social não tem absolutamente nada a ver com o valor da empresa. Numa sociedade limitada, numa sociedade de capital fechado. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Não, o investimento não vai se pautar pelo valor das tuas cotas. Pode ficar tranquilo. O que o valor das cotas vai importar? Se é uma sociedade limitada, o capital social ele funciona como uma espécie de garantia para os investidores, porque em tese tu não responde com o teu patrimônio pessoal por uma dívida da tua empresa. Então, se tu tem um capital social alto, teu credor vai entender, aquela empresa tem algum lastro de patrimônio para saldar alguma dívida que ela venha a ter comigo, tá? Às vezes, antigamente, quando a contribuição sindical era obrigatória, ela era baseada também no valor do capital social. E algumas licitações exigem um capital social mínimo para questão de participar ou poder contratar com o poder público, certo? Fora isso, o valor das tuas cotas, se tiver um capital social pequeno e tu vender, daqui a pouco for adquirido por um terceiro, uma empresa muito grande, e ela te pagar bastante dinheiro, ele vai ser a medida do teu ganho de capital. Por exemplo, se tu tem lá R$5.000 de capital, de participação numa empresa de um capital de 10 mil, e tu receber R$1 milhão pela tua participação de 50%, tu vai pagar um ganho de capital sobre R$995 mil, em vez de pagar sobre 1 milhão, porque tu tem 5 que já eram teus, tu teve um ganho de 995. E aí tu vai pagar o ganho de capital sobre isso. O ganho de capital, no caso, seria a arrecadação da empresa? Não, é teu imposto pessoa física. Estou vendendo a minha participação, eu tenho esse ganho de capital, porque meu capital era muito baixo. É isso, mas ele não tem absolutamente nada a ver com a avaliação da empresa e o valor que ela tem no mercado. Tá? Tá, o contrato de opção de compra, ele é uma opção interessante para o investidor, ele vai estar colocando dinheiro lá para que num momento futuro, a depender de algumas condições, ele possa simplesmente exercer a opção e pegar a participação do teu negócio. O que acontece? Porque alguns investidores decidem não utilizar isso. Porque quando eu utilizo um mútuo e eu não converto esse mútuo, porque a empresa não deu certo, entre aspas, é como se o meu crédito fosse inadimplido. E aí eu tenho uma perda contábil. E eu consigo excluir isso do meu imposto de renda pessoa jurídica, quando eu sou optante pelo lucro real. Numa opção de compra, se eu não exercer, a opção é minha. E aí a legislação não me permite ter essa perda. Então eu vou ter simplesmente perdido dinheiro efetivamente. Embora no outro também tenha perdido, eu tenho um ganhozinho que eu uso isso como um custo para abater do imposto de renda pessoa jurídica. Sim, mas os fundos de investimento, quando eu estou falando de venture capital, o cara que coloca 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões, eles normalmente já entram direto. E aí tu já vira uma SA quando eles colocam grana em ti. E aí é ações mesmo, não é opção mesmo. Às vezes eles têm um bônus de subscrição para uma rodada seguinte já, para um follow-on. Mas inicialmente é a aquisição de ações mesmo, aumento de capital social, etc. Beleza? Além da terceirização, na emergência agora, eu não precisava pegar funcionários, você pode fazer mãos de economia e utilização. Essa prática startup. Cara, não tem nenhum benefício ou malefício que a legislação trabalhista te traga por tu ser uma startup. Ela se aplica de forma integral. Hoje a terceirização foi aprovada, ela deixou de ser ilegal, mas quem contrata um terceirizado continua responsável. Na prática não mudou muita coisa. Se a terceirizadora, a empresa terceirizadora não pagar, tu vai pagar. Essa é a verdade. Deixou de ser ilegal, mas tu continua responsável. Mais alguma, pessoal? Então eu vou dar por encerrada aqui a minha participação. Agradeço Tá aqui meu e-mail, meu LinkedIn também, que vocês quiserem me adicionar. Eu não sou tão legal e eu não tenho o QR Code, mas, por favor, se quiserem me adicionar, eu estou à disposição. Mandem e-mail com dúvidas que vocês vierem a ter aí. Eu vou produzir alguns conteúdos para o pessoal do Nine Week Labs também. Então, vocês tiverem dúvidas nos conteúdos, podem me mandar e-mail. Eu prometo que eu respondo. E não anexo o boleto junto, tá? Fiquem tranquilos que é bem sossegado isso. Tá.
Eu vou falar sobre isso também. Se eu não me engano, é semana 5 ou 6. Tá?